Você realmente se conhece ou tenta se esconder de si mesmo? Eu vou ler 2 versículos em Provérbios, capítulo 20, onde fala sobre o autoconhecimento. Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. E como que a pessoa consegue trazer à tona esses propósitos que estão escondidos dentro do coração? Através de perguntas difíceis, aquelas que incomodam, aquelas que vamos deixando passar porque vai machucar alguma coisa, mas quando a gente começa a ter o discernimento que através dessas perguntas vamos poder crescer e evoluir, nós começamos a nos entender, porque aqui tá falando que o homem que tem o discernimento, que entende que essas perguntas são necessárias, que vai trazer à tona isso que tá dentro do coração, esse propósito que tá dentro do coração de cada um. E fugir de fazer essas perguntas é como se a gente estivesse fugindo de aprender sobre nós mesmos. E esse aprendizado é essencial para nossa evolução. E quando começamos a nos questionar, começamos a reconhecer certas coisas que precisam estar alinhadas, que precisam ser colocadas em ordem. Porque sem questionamento não entenderíamos o que está passando por dentro de nós. Mas a partir do momento quando a gente começa a se questionar, começa a ter as respostas para essas perguntas, começamos a encaixar todos os detalhes que precisam estar alinhados. O Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Ninguém pode se esconder de si mesmo. Há muito tempo eu fugia das perguntas difíceis, das perguntas que que iriam me fazer mudar. Eu sentia por dentro que estava faltando alguma coisa, no sentido de eu preciso entender mais sobre esse sentimento. Por que eu tô sentindo isso? Por que certas coisas é dessa forma? Sabe? De poder alinhar e entender. Então, E o Senhor nos deu inteligência e consciência para que a gente faça esses questionamentos e através de estar alinhada com Ele, consiga responder e entender muitas coisas que não entendemos a respeito de nós mesmos. Por isso que é a importância desse autoconhecimento. Mas como que a gente faz isso? Primeiro de tudo, para se autoconhecer, a gente precisa conhecer o nosso Criador, o nosso Senhor, que nos fez a sua imagem e semelhança. E a partir do momento que quando eu comecei a ler mais a Bíblia, comecei a me entregar mais e entender quem Deus é, eu comecei a entender quem eu sou. A partir do momento que eu fui buscando saber sobre a palavra, conhecer mais o Senhor, eu comecei a me conhecer, eu comecei a firmar mais a minha identidade nele, como filha, né? E a partir disso tudo começou a evoluir, eu comecei a crescer, eu comecei a entender essas coisas, comecei a identificar o propósito de Deus na minha vida através dessa busca. Então, fugir dessas perguntas é como se você estivesse fugindo de si mesmo. Na busca por autoconhecimento, a nossa energia precisa estar focada nele, porque através da gente conhecendo o Senhor, a gente vai conhecer a nós mesmos. Nós que aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador e somos guiados pelo Espírito, precisamos estar evoluindo sempre. No início, quando eu olho para trás, no início da minha jornada, eu era uma pessoa. Agora eu sou uma pessoa totalmente diferente porque eu me deixei ser moldada pelo Espírito Santo para crescer, sabe? Para evoluir. Porque nós, como cristãos, a gente precisa estar em constante evolução, porque o Senhor diz pra gente renovar a mente todos os dias, tá? A renovação da mente é diária. Então, se a gente precisa renovar a mente, quer dizer que a gente precisa mudar nossa mentalidade, precisa se questionar certas coisas, se tá alinhado com os céus ou não. A pergunta é, você conhece quem você é? Quem Deus diz que você é? Porque você não pode se esconder de si mesmo. Você precisa tirar como um homem sábio, como uma pessoa sábia, que tem discernimento. Você precisa trazer à tona isso que tá nas profundezas do seu coração. E você não precisa fazer isso sozinho.
O Espírito de Deus está aqui para nos ajudar a responder essas perguntas. E nós temos a inteligência e consciência de responder tais perguntas. Então, comece a se questionar, comece a entender, ler a Bíblia, entender mais através, pedindo ao Espírito Santo discernimento, para entender quem Deus é, para que você venha ter sua identidade firmada nele, e para você responder essas perguntas difíceis, mas que são necessárias para que a gente possa evoluir, crescer e ser filhos maduros. E é isso, que Deus abençoe. Tchau!